Enquanto limpava a casa, descobri uma câmera escondida no meu quarto, mas agora a família está brava comigo porque chamei a polícia. Juro que meu coração saiu pela boca, fiquei congelada por pelo menos 10 segundos olhando para a câmera, como se ela fosse ganhar vida e me atacar. Talvez eu tenha visto filmes de ficção científica e terror demais. Assim que o choque inicial passou, agarrei a câmera e comecei a entrar em pânico. Quem colocou isso aqui? Há quanto tempo está aqui? Por que está aqui? Moro sozinha, então minha mente foi para os lugares mais sombrios. Alguém estava me observando dormir, me observando trocar de roupa. Alguém teve acesso aos meus momentos privados. Senti que meu espaço seguro havia sido completamente invadido. Não sabia o que fazer, então peguei meu telefone e pesquisei no Google o que fazer se você encontrar uma câmera escondida. A primeira coisa que li foi que eu deveria sair de casa, e nem precisei que repetissem. Peguei o essencial e saí correndo como se minha vida dependesse disso. Dirigi direto para a delegacia de polícia. E deixe-me dizer, explicar ao policial de plantão que encontrei uma câmera escondida no meu quarto foi uma das conversas mais estranhas que já tive. O policial foi profissional, claro, mas não pude evitar me sentir como se estivesse em um filme ruim de televisão. No entanto, eles levaram minha denúncia a sério, o que foi um alívio. Um policial até veio à minha casa comigo para verificar se havia outras câmeras ou algo suspeito. Quando me disseram que tudo parecia estar bem, eu não me senti bem claro. Não havia nada mais óbvio, mas a ideia de que alguém havia estado na minha casa sem eu saber me dava calafrios. Eu estava tão nervosa que nem queria pegar roupas nem nada, só queria ir embora. Então liguei para minha melhor amiga e perguntei se podia ficar na casa dela. Ela disse para eu ir imediatamente e praticamente corri para o meu carro. No dia seguinte liguei para meu marido, Carlos, de 28 anos. Ele está no exército e está designado para outro estado, então não queria estragar a noite dele ligando em pânico às 2 da manhã. Esperei até a manhã seguinte, quando estava um pouco mais calma, ou pelo menos calma o suficiente para explicar sem começar a chorar a cada 5 segundos. Quando contei a ele sobre a câmera escondida, ele ficou em silêncio por literalmente 10 segundos, e finalmente ele disse: "Isso não é apenas assustador, é perigoso. E se você tiver um stalker?" Comecei a pensar demais de novo, fazendo perguntas como: Você acha que alguém está me seguindo? Devo verificar meu carro em busca de rastreadores? Carlos tentou me acalmar, mas eu podia notar que ele também estava um pouco em choque. Depois de discutir um pouco, ele sugeriu algo que eu estava temendo. "Querida, acho que você deveria ficar com meus pais por um tempo, pelo menos até resolvermos isso." Agora veja bem, eu amo Carlos e respeito sua família, mas sua mãe, Ana, de 47 anos, e eu, digamos que não somos exatamente as melhores amigas. Ela sempre foi um pouco intrometida demais e sempre senti que no fundo ela pensa que não sou boa o suficiente para o filho dela. Não me interpretem mal, ela nunca foi diretamente má comigo, mas sempre há essa tensão entre nós. Ficar na casa dela parecia sair de uma situação desconfortável para outra, mas Carlos estava certo. Eu não podia ficar na casa da minha amiga para sempre e definitivamente não podia voltar para minha casa. Então cedi e pedi a Carlos que ligasse para sua mãe e explicasse tudo. Não queria lidar com as perguntas de Ana nem com seu clássico tom de "você tem certeza de que não está exagerando, querida?" Algumas horas depois Ana me ligou. Sua voz estava mais suave do que o habitual e ela disse: Clara, faça as malas e venha para casa imediatamente. Você não deveria estar sozinha. Isso me pegou de surpresa. Provavelmente foi a coisa mais gentil que ela já me disse. Arrumei minhas coisas na casa da minha amiga e dirigi até a casa de Ana. Sua casa ficava a apenas 30 minutos. Para minha surpresa, Ana foi muito gentil comigo e cuidou de mim. Fiquei lá por uma semana e então senti que podia voltar para casa. A polícia ainda estava no processo de obter informações da empresa da câmera. Tentei agir normalmente, mas no fundo cada pequeno rangido ou barulho me fazia pular. Comecei a deixar a porta do banheiro entreaberta quando tomava banho e não conseguia dormir sem uma luz acesa. Cada canto da minha casa parecia suspeito. Na semana passada recebi uma ligação frenética de Ana dizendo que os policiais estavam na casa e que estavam levando Marco, o irmão mais novo de Carlos, sob custódia, e que diziam que era culpa minha. Eu estava apavorada e furiosa e em algum momento entre tudo isso pude ouvir Marco chorando ao fundo. Calcei os sapatos e praticamente corri para fora de casa. Disseram-me para ir à delegacia de polícia e imediatamente foi então que descobri que a câmera havia sido comprada pelo endereço IP do laptop que pertencia a Marco, o doce nerd Marco que ficava acordado a noite toda jogando videogame e sempre era gentil comigo. Ana estava gritando no saguão da delegacia, dizendo que tudo era culpa minha, que eu não deveria ter apresentado um boletim de ocorrência e que isso iria arruinar a vida de Marco. Carlos me ligou pouco depois e estava em conflito. Ele continuava dizendo coisas como: "Clara, ele é só um menino. Cometeu um erro estúpido. Não podemos deixar que isso arruine seu futuro." Embora eu entendesse seu ponto de vista, não podia simplesmente cancelar um boletim de ocorrência. Não é como enviar um e-mail e pressionar desfazer, o sistema já estava em andamento. Os dias seguintes foram passados entre entrevistas com a polícia, reuniões com advogados e silêncios constrangedores na casa de Ana. Marco não teve permissão para voltar para casa imediatamente e Ana ficava em silêncio cada vez que me olhava. Doeu porque apesar de tudo eu não odiava Marco, apenas estava decepcionada. Não conseguia parar de repassar cada interação que tive com ele.
ele, tentando encontrar pistas que eu tivesse ignorado. Alguma vez ele foi estranho? Alguma vez agiu de forma inadequada? Mas a verdade é que ele sempre me pareceu um adolescente normal. Finalmente foi decidido que Marco faria 100 horas de serviço comunitário e, como era menor de idade, seus antecedentes seriam selados. Não foi o pior resultado, mas ainda me sentia mal. Ana não me falou muito depois disso. Agora toda a minha família por parte do meu marido está brava comigo. E nem é minha culpa. Marco foi quem agiu como um stalker e nem se desculpou, nem uma única vez. Ele nem conseguia me olhar nos olhos quando nos vimos. Simplesmente saiu correndo. Isso foi triste para mim porque sempre pensei que Marco e eu éramos próximos, quase como irmãos. Eu até o ajudei com a lição de casa algumas vezes quando ele tinha problemas com matemática. O que eu devo fazer? Simplesmente fingir que nada disso aconteceu? Varrer para baixo do tapete e deixar que ele se safasse? Atualização. Sei que já se passaram 3 meses desde que fiz aquela publicação, mas tenho algumas atualizações. Honestamente, minhas mãos ainda estão tremendo enquanto escrevo isso porque algo aconteceu ontem e não tenho ideia de como processar. Era um domingo normal e tranquilo. Eu estava de pijama quando a campainha tocou. Não estava esperando ninguém, então presumi que talvez fosse uma entrega ou um vizinho, mas não. Quando abri a porta era o Marco. Não tínhamos nos falado desde que tudo aconteceu e honestamente não tinha certeza se queria falar com ele. Ele parecia nervoso, mexendo nas mangas e evitando contato visual. Perguntei: O que você está fazendo aqui? E ele disse que precisava falar comigo. Pensei: Ok, talvez este seja o momento, talvez ele finalmente esteja aqui para se desculpar. Dei um passo para o lado, o deixei entrar e ele se sentou no meu sofá. Não sabia se me sentava com ele ou ficava desconfortavelmente em pé perto da porta tentando ser uma anfitriã minimamente decente. Perguntei: Quer algo para comer? Um refrigerante? Mas ele apenas balançou a cabeça e disse: Não, vamos direto ao assunto. Marco respirou fundo e disse: Lamento o que aconteceu com você, mas eu não sou o responsável. Do que ele estava falando? Ele era quem tinha o endereço IP que coincidia com os dados da câmera. Ele foi quem foi levado pela polícia. Como ele podia não ser responsável? Eu disse a ele que ele foi quem encomendou a câmera e que a evidência apontava para ele. Mas ele me disse que sim, ele encomendou a câmera, mas não era para ele, era para Ana. Perguntei: Por que você encomendaria uma câmera para Ana me espionar? Ele parecia tão desconfortável, como se estivesse tentando tirar as palavras da garganta à força. Finalmente ele disse: Ela me disse que era para o escritório dela. Disse que precisava por razões de segurança. Não pensei muito nisso. Então pedi para ela. Perguntei: Mas Marco, como ela foi parar na minha casa, no meu quarto? Ele me disse que acredita que ela deve tê-la colocado durante a minha festa de aniversário quando todos estavam na minha casa. Consegui dizer algo como: Você está me dizendo que a Ana fez isso? Que a Ana colocou uma câmera no meu quarto? Marco assentiu, mas rapidamente acrescentou: Não sei ao certo, mas eu juro, Clara, eu não fiz isso. Nunca faria algo assim com você. Então ele começou a chorar, um choro completo, com o rosto entre as mãos e ombros tremendo. Não sabia o que fazer, simplesmente me sentei lá congelado o vendo chorar enquanto meu cérebro tentava dar sentido a tudo que ele tinha acabado de me dizer. Depois do que pareceu uma eternidade consegui perguntar: Por que você não me disse nada disso antes, Marco? Por que agora? Ele me disse que quando Ana soube que eu havia apresentado uma denúncia policial, ela o puxou de lado e disse: Eles não vão conseguir te pegar. E mesmo que consigam, você é menor de idade. Não vai enfrentar tempo real na cadeia. Mas se descobrirem que fui eu vou para a prisão. Marco disse que não disse nada porque queria proteger sua mãe. E bem, eu entendo, ele é um menino assustado e confuso que pensou que estava protegendo a pessoa que deveria protegê-lo, mas isso não torna todo esse desastre mais fácil de digerir. Ele continuou falando sobre como estava me evitando porque não suportava a ideia de me olhar nos olhos e se sentir mal por tudo isso. Disse que cada vez que pensava em mim tudo que ele conseguia ver era a câmera, a polícia e a forma como eu olhei quando tudo começou. E então a parte que realmente me destruiu. Aparentemente a notícia se espalhou no colégio do Marco. Os garotos ficaram sabendo de todo o incidente da câmera. Ele me disse que as pessoas começaram a evitá-lo, a cochichar quando ele passava e a tratá-lo como se fosse um criminoso. Ele me contou que foi completamente rejeitado. Não tem amigos, ninguém com quem almoçar, nada. E embora saiba que não pode fazer as pessoas acreditarem nele, ele queria ao menos que eu soubesse a verdade. Nesse ponto eu já nem conseguia ficar brava com ele. Apenas me sentia triste. Triste por ele, triste por mim, triste pelo desastre absoluto que Ana criou e nos jogou no meio. Entreguei-lhe um lenço e ficamos sentados em silêncio por um tempo. Eventualmente perguntei: Marco, você tem alguma ideia de por que a Ana faria isso? Há alguma razão? Ela já disse algo que possa explicar isso? Ele balançou a cabeça e disse que não sabia, mas mencionou algo que ficou marcado para mim. Aparentemente, algumas semanas antes da minha festa de aniversário, Ana começou a fazer comentários estranhos sobre mim e Marco. Coisas como: Ele é bom demais para ela, não acha? Naquele momento Marco disse que não pensou muito nisso. Achou que talvez a mãe dele estivesse sendo apenas superprotetora, ou sei lá, intrometida, mas olhando para trás agora, ele acredita que ela já estava planejando algo. Perguntei se ele achava que Ana estava tentando me incriminar de alguma forma, tentando encontrar provas de que eu estava traindo, roubando ou sei lá o que. Marco disse que honestamente ele não sabia. Eu não sei o que fazer, ainda não contei para o Carlos. Ele está trabalhando e não quero soltar essa bomba por telefone, mas sei que preciso contar. Ele virá no próximo fim de semana. Parte de mim tem medo de que ele não acredite em mim. Quero dizer, como se menciona algo assim em uma conversa? Amor, então, sua mãe pode ter sido quem colocou uma câmera escondida para me espionar, o que você acha? Ao mesmo tempo,
O momento de Marco me parece estranho. Por que agora? Por que depois de 3 meses ele decidiu de repente contar a verdade? Ele está dizendo a verdade ou apenas tentando se livrar da culpa? Tenho tantas perguntas e nenhuma resposta. Desde ontem venho andando de um lado para o outro na minha casa tentando decidir o que fazer. Devo confrontar a Ana diretamente? Devo voltar à polícia com essa informação? Devo esperar o Carlos voltar para casa e falar com ele primeiro? Alguma sugestão? Atualização 2. Primeiro de tudo, obrigada por todos os comentários e sugestões na minha última publicação. Então, aqui está o que aconteceu. Carlos chegou em casa cedo ontem de manhã. Ele estava andando pela sala como um animal enjaulado e assim que entrou basicamente contei toda a história de uma vez. Contei sobre Marco aparecendo em nossa casa, sobre o que ele disse, como ele estava carregando essa culpa e medo todo esse tempo. Carlos apenas me olhou por um segundo, depois balançou a cabeça e disse: Marco está mentindo, minha mãe nunca faria isso. Mas eu o encarei diretamente nos olhos e disse: Carlos, eu vi o Marco, vi como ele estava chorando, vi como ele mal conseguia olhar para mim. Ele não está mentindo, ele está assustado e está carregando isso sozinho. Carlos disse que precisávamos resolver isso agora mesmo, e num piscar de olhos estávamos no carro dirigindo direto para a casa de Ana. Deixem-me dizer, aqueles 30 minutos no carro foram os 30 minutos mais desconfortáveis e silenciosos da minha vida. Carlos estava segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos e eu só olhava pela janela tentando não vomitar. Quando chegamos na casa de Ana, Marco não estava lá, aparentemente ele tinha saído, então tivemos que esperar. Ana nos recebeu com seu habitual sorriso caloroso e agiu como se nada estivesse errado. Ela nos ofereceu café e perguntou se queríamos ficar para jantar, e Carlos disse que sim. Eu podia notar que ele queria esperar até que Marco chegasse em casa antes de confrontar alguém. O jantar foi tão tenso que mal consegui comer um único bocado. Marco eventualmente chegou, sentou-se à mesa e me lançou um rápido olhar nervoso antes de abaixar os olhos para o prato. Comemos em silêncio por uns 5 minutos antes de Carlos simplesmente não conseguir se conter mais. Ele largou o garfo, olhou Marco diretamente nos olhos e disse: Marco, Clara me contou o que você disse a ela. Quero saber por que você está mentindo sobre a nossa mãe. Marco me olhou, depois voltou a olhar para o prato. Eu dei um pequeno aceno de cabeça como se dissesse: Está tudo bem, você pode falar. Marco respirou fundo, sentou-se direito e disse: Não estou mentindo, Carlos. Não fui eu. Foi a mamãe. Ela me disse para ficar quieto. Ana se virou para Marco com um olhar gelado e disse: Marco, já chega. Pare de inventar histórias. E então tudo explodiu. Marco começou a gritar, Ana começou a gritar de volta. Carlos tentava acalmar os dois e eu só estava sentada lá olhando para o meu prato de macarrão pela metade como se ele fosse me dar as respostas. Mas então a voz de Marco falhou e ele começou a chorar, realmente chorar. Entre lágrimas ele disse: Mãe, por favor, pare de mentir. Você me disse que eu não seria pego. Você disse que iria para a prisão se eu contasse a verdade. Por favor, apenas diga a verdade. E então o rosto de Ana mudou. Ela parou de gritar, parou de tentar desviar o assunto, simplesmente se deixou cair na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Está bem, sim, fui eu. Eu fiz isso. Carlos perguntou por que ela faria algo assim, que eu nunca tinha lhe dado nenhuma razão para desconfiar, e Ana simplesmente começou a divagar sobre como tinha a sensação de que algo não estava bem, como queria proteger Carlos, como pensava que eu estava escondendo algo. Ela continuava dizendo coisas como: Eu não ia usar as gravações para nada de ruim, só queria ter certeza. Eu respondi: Certeza de que, Ana? De que eu não sou secretamente uma vilã tramando a dominação mundial da minha casa. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, então ele simplesmente disse: Nunca me senti tão ferido em toda a minha vida. Ele se levantou, pegou as chaves e disse: Preciso ir. Eu o segui. O caminho de volta para casa foi outra vez em completo silêncio. Quando chegamos, Carlos foi direto para o nosso quarto, fechou a porta e não saiu por horas. Eu me sentei no sofá simplesmente olhando para a televisão sem nem registrar o que estava vendo. Em algum momento Carlos finalmente desceu, sentou-se ao meu lado e disse: Não sei como processar isso. Minha mãe, minha própria mãe fez isso. E isso com a gente, com você. E honestamente, eu não tinha uma resposta para ele. Não temos conversado muito desde então. Posso notar que Carlos está devastado, não apenas pelo que sua mãe fez, mas porque a defendeu com tanta força quando tudo isso começou. E eu estou exausta, emocionalmente, mentalmente, de todas as formas. Não sei o que vai acontecer depois. Não sei se Carlos vai cortar os laços com Ana ou se vai tentar reconstruir algum tipo de relacionamento com ela. Mas uma coisa é certa, eu não vou mais fingir que está tudo bem. Ana cruzou uma linha que não pode ser simplesmente desfeita. A confiança é uma daquelas coisas que uma vez quebrada nunca pode voltar a ser o que era. Por enquanto Carlos e eu estamos levando um dia de cada vez, vou atualizá-los novamente se algo importante acontecer, mas honestamente, acho que vai levar muito tempo para desembaraçar essa bagunça. Atualização 3. Só passou uma semana desde minha última atualização, as coisas têm andado tão rápido e cada vez que penso que chegamos ao pico dessa montanha-russa ela simplesmente continua subindo. Carlos e eu temos conversado muito, conversas profundas e emocionais, daquelas de o que fazemos agora. Eu disse a ele diretamente que não estou pronta para falar com Ana de novo, e honestamente, não sei se algum dia estarei. Carlos entende meu ponto de vista, mas posso ver o quanto isso o está destruindo. Ele sempre foi muito próximo de sua mãe, ela era como sua melhor amiga, e agora ele está preso nesse limbo onde sente que atrai ao não falar com ela, mas também sabe que o que ela fez foi muito grave. Mas ontem tudo ficou ainda mais louco. Eram umas 6 da tarde, Carlos estava no chuveiro e eu estava mexendo no meu telefone na sala quando a campainha tocou. Abri a porta e lá
estava Marco com uma mala de viagem e sua mochila. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele simplesmente disse: Ela me expulsou. Eu o fiz entrar, o sentei no sofá e perguntei o que tinha acontecido. Aparentemente Ana e Marco tiveram outra briga depois que Carlos parou de atender suas ligações. Marco disse que ela estava furiosa, tipo gritando e jogando coisas, furiosa. Ela disse a ele que ele tinha arruinado tudo ao nos contar a verdade e que ele não era mais bem-vindo em sua casa. Ela expulsou o próprio filho porque ele disse a verdade. Simplesmente não consigo entender. Quando Carlos saiu do chuveiro e viu Marco sentado no sofá com suas malas, ele olhou entre nós e disse: O que aconteceu? Marco contou tudo. Como Ana o culpou, como ela disse que ele estava sendo desleal a ela, como ela basicamente o chutou como se ele não significasse nada. Carlos não disse nada por um longo tempo, simplesmente se sentou ao lado de Marco, colocou a mão em seu ombro e disse: Você vai ficar aqui o tempo que precisar. E assim foi. Preparamos o quarto de hóspedes para Marco, fiz um jantar para ele e depois Carlos e eu ficamos acordados conversando de novo. Carlos me disse que está evitando as ligações de Ana. Acho que ele tem medo de falar com ela porque não quer ouvir suas desculpas. Ou pior, que ela tente manipulá-lo para que a perdoe. Além disso, Carlos vai viajar em breve a trabalho. Ele será enviado para o exterior. Isso já estava planejado há meses, mas agora o momento não poderia ser pior. Temos conversado sobre o que vai acontecer quando ele for embora. Marco vai ficar aqui comigo por enquanto. Carlos disse que vai manter contato com nós dois regularmente, mas posso notar que ele se sente muito culpado por ir embora justo agora. Honestamente, não me importo que Marco fique comigo. Ele é um bom garoto e eu sei que só precisa de um pouco de estabilidade e alguém que lhe mostre que agora está seguro. Mas ainda é uma situação tão estranha. Nunca imaginei estar aqui sendo uma espécie de tutora para meu cunhado adolescente porque sua mãe se tornou uma vilã. E Ana tem tentado entrar em contato com Carlos sem parar. Mensagens de texto, ligações, mensagens de voz, o que for. Algumas são raivosas acusando Carlos de me escolher em vez de sua própria mãe. Outras são suplicantes, implorando para que ele vá vê-la para conversar. Mas honestamente, não acho que Carlos esteja pronto para enfrentá-la e não o culpo. Por enquanto estamos apenas levando as coisas um dia de cada vez. Marco está aqui, ele está seguro. E é isso que importa. Carlos e eu estamos tentando nos manter à tona e nos apoiar mutuamente nisso. Obrigada por me ouvirem, pessoal. Sério, vocês não têm ideia do quanto ajuda simplesmente tirar tudo isso do meu peito. Atualização 4. Depois de conversar com Carlos, acreditamos que devemos fazer o melhor para Marco, mesmo que isso implique que minha sogra possa enfrentar consequências. E admitamos, minha sogra precisa enfrentar consequências por algo. Ana estava tão desesperada tentando contatar Carlos, queria nos impedir de fazer o que fizemos, mas não foi só o que ela fez com a câmera que foi horrível. Culpar seu filho e fazê-lo sofrer não tem nome. Se trata de uma criança, e mais precisamente, do filho dela. Então, já avisamos as autoridades sobre essa nova descoberta e Marco prestou depoimento. Agora é a vez de a polícia continuar com a investigação. Ana já descobriu isso porque a polícia entrou em contato com ela, e embora tenha ligado para Carlos, Marco e até para mim, ninguém respondeu porque nos disseram que isso poderia atrapalhar a investigação em andamento. Carlos já foi embora, mas me deixou encarregada de fazer tudo o que for necessário para levar sua mãe à justiça. Lamento não ter mais informações sobre isso no momento, mas queria fazer uma atualização para deixar claro o que está acontecendo para que vocês não fiquem no escuro com tudo isso. Atualização 5. Dizer que tudo explodiu é um eufemismo, mas não encontro outra forma de descrever o que aconteceu com Ana nesse tempo. Não foi tão difícil provar que Ana estava envolvida nisso porque ainda tínhamos algumas mensagens dela se auto-incriminando. Os antecedentes de Marco, que embora selados, eram o mais justo para ele, mas também para dar algum tipo de justiça a Marco por tudo que ele passou. Nesse ponto, tudo que vivi, o medo e essas coisas, ficou de lado em comparação com o que Marco está vivendo por culpa da própria mãe. Por isso é bom que tudo tenha se esclarecido, embora algo assim não limpe completamente a imagem de Marco. Quanto a Ana, ela teve que pagar uma multa de $5.000 e terá que passar 90 dias na prisão pelo que fez, somados a 6 meses adicionais por ter usado seu filho para evitar um castigo. Embora não me pareça suficiente para tudo que ela fez, pelo menos ela perdeu a guarda de Marco e também seu emprego. Isso começa a parecer mais com justiça. Quanto a Marco, de quem agora temos a guarda, nós o mudamos de escola. Todos sabemos como o ensino médio pode ser com essas coisas. Uma vez que um boato se espalha é difícil pará-lo, não importa se as coisas foram esclarecidas. Agora é melhor que ele comece em um lugar novo sem todo o peso do que sua mãe provocou. Isso deixou muito mais tranquilo porque frequentar sua antiga escola tinha se tornado uma tortura devido ao bullying. Carlos ainda não voltou do trabalho, mas tem recebido atualizações minhas o tempo todo. Ele continua pensando que o que sua mãe fez não tem perdão e está contente com como as coisas se resolveram. Por minha parte, me sinto melhor agora, especialmente sendo responsável por Marco. Isso me faz sentir menos sozinha. Ele me ensinou a jogar seus videogames, embora entre nós, eu não tenha entendido nada. Isso parece uma boa preparação para quando eu for mãe, o que provavelmente acontecerá em alguns anos. Quanto a todo o resto, é bom terminar minha história que começou como uma de terror, mas acabou um pouco mais feliz.